Bom, olá a todos. Eu sou Felipe Silva Nascimento. Sou graduando do curso de Estatística na Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que foi feito em parceria com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e teve como objetivo a identificação de clusters de roubos de veículos na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2016 e 2020. Bom, primeiramente eu vou apresentar a equipe responsável pelo trabalho, que foi composta por 3 graduandos do curso de Estatística, eu, Felipe Nascimento, a Uxim e o Pedro Fernando. Também fomos auxiliados pelo Ricardo Junqueira, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e orientados pelos professores Rafael Herbiste e Johnny Arraes, do Departamento de Estatística da UF. O nosso trabalho foi motivado por alguns dados que apontam para a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade de violência elevada e de altos números de criminalidade, de índices de criminalidade. Bom, como, por exemplo, o Atlas da Violência de 2019, que apontou a cidade do Rio de Janeiro como aquela com maior número de homicídios entre todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. E também os dados disponibilizados para nós pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, esses dados dos anos de 2016 a 2020, com todos os registros de ocorrências de delitos nesse período. Então, foi possível observar a existência de um possível problema relacionado ao roubo de veículos dentro da cidade de Rio de Janeiro nesses 5 anos. Mais especificamente, ocorreram 100.805 registros desse crime, o que representa, no todo do estado do Rio de Janeiro, mais de 21% do total de roubos de veículo. Logo, esse trabalho tem como objetivo investigar a dinâmica de distribuição espacial dos roubos de veículos nos anos já citados e também identificar a possível existência de clusters de dependência espacial significativa. E, dado que esses clusters existam, observar qual é o comportamento deles ao passar dos anos. Nesse trabalho, nós escolhemos trabalhar como unidade espacial as CISPs, que são a Circunscrição Integradas de Segurança Pública, que nada mais é do que a região sob a responsabilidade de um batalhão da Polícia Militar. Como já citado anteriormente, os dados aqui utilizados foram disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e nós agregamos esses dados para cada uma das 41 CISPs que compõem o município do Rio, e isso para cada ano analisado. E também com o objetivo de impedir que a população dessas CISPs exercesse algum tipo de efeito sobre, sobre as nossas análises finais, nós usamos as populações anuais de cada CISP para calcular uma taxa de roubo de veículos. E essa taxa foi a nossa variável de interesse durante todo o trabalho. Os métodos utilizados nesse trabalho foram basicamente 3. Primeiramente, uma análise exploratória dos dados espaciais, que foi composta, em sua maioria, pelo plot de gráficos de mapas coropléticos para a identificação do comportamento da nossa variável de interesse entre as CISPs da cidade do Rio de Janeiro e também entender como essa variável se comporta espacialmente através dos anos, né, com o passar dos anos. Também utilizamos técnicas para identificação de autocorrelação espacial global e autocorrelação espacial local, utilizando o índice Moran global e o índice LISA, respectivamente. E para esses dois métodos, nós daremos um pouco mais de atenção nesse trabalho. Primeiramente, para a identificação da autocorrelação espacial, é necessário a definição de um critério de vizinhança e também a construção de uma matriz de vizinhança. O critério utilizado nesse trabalho foi a de contiguidade, ou seja, 2 sub-regiões só são consideradas vizinhas se elas compartilharem uma fronteira. Aqui podemos observar nessa anotação como foi construída a nossa matriz de vizinhança, onde a posição IJ na matriz W recebe um valor maior que 0 se a sub-região I e a sub-região J tiverem alguma relação. Essa relação é o compartilhamento de pelo menos uma fronteira. Caso contrário, a posição IJ na matriz recebe o valor 0.
Dado que a matriz de vizinhança foi construída, nós podemos partir para o índice de Moran global, que é dado pela autocorrelação do tipo cruzado dividido pela variância dos dados. Então, nós chegamos no índice mostrado pela equação 2, onde M é um número de sub-regiões, S0 é o somatório do número de vizinhos da região, de cada região I, e Z e ZJ é a nossa variável de interesse padronizado para a região I e para a região J. O índice de Moran global pode ser interpretado da seguinte maneira. Dado um valor esperado, caso o índice de Moran coincida com o valor esperado, dentro dos limites estatísticos de significância, nós podemos dizer que não existe autocorrelação espacial e que os valores da nossa variável de interesse são distribuídos aleatoriamente dentro da nossa região de estudo. Caso o índice de Moran seja maior do que o valor esperado, nós podemos dizer que existe uma autocorrelação espacial e que ela é positiva, ou seja, existe uma similaridade entre os valores encontrados em uma sub-região e nas suas sub-regiões vizinhas. E, finalmente, chegamos à identificação de autocorrelação espacial local utilizando o índice LISA. Existem cenários onde a distribuição da nossa variável de interesse pode se mostrar um pouco mais complexa, a distribuição espacial, no caso, se mostra um pouco mais complexa, possibilitando a existência de autocorrelação espacial local entre um pequeno grupo de sub-regiões dentro da região total de estudo. Para identificar esse tipo de autocorrelação, é utilizado o índice LISA, que é uma decomposição do índice de Moran global apresentado anteriormente na equação 2. Esse índice é definido para cada sub-região pela média das suas sub-regiões vizinhas. Essas sub-regiões vizinhas são definidas pela matriz de vizinhança, também definida anteriormente na notação 1. A interpretação do índice LISA é a mesma interpretação feita para o índice de Moran global. Resultados. Bem, primeiramente, nós fizemos uma análise exploratória um pouco mais básica e trouxemos aqui as medidas descritivas das taxas de roubo de veículos através dos anos para as 5 CISPs com maior taxa média, que apresentaram a maior taxa média, e as 5 CISPs que apresentaram as menores taxas médias. Já é possível observar que entre as CISPs com maiores taxas médias, né, com maior nível de ocorrência desse crime, que 4 das 5 estão localizadas na zona norte do Rio de Janeiro, o que pode apontar a existência de um cluster ou simplesmente que essa região necessitará de um pouco mais de atenção. Também é importante citar a CISP-1, que é aquela que possui a maior taxa média entre todas as CISPs, o que pode estar causando essas taxas elevadas. Um dos possíveis motivos é o fato da CISP-1 ter as menores populações entre todas as CISPs durante os anos, e também o fato dela estar localizada na região do centro da cidade do Rio de Janeiro, que é conhecido por ser uma região bem movimentada e com maior tráfego de pessoas e veículos, e assim chamando mais atenção de criminosos e aumentando a ocorrência dos roubos de carros. Já nas CISPs que apresentaram um melhor comportamento, um melhor desempenho nas taxas de roubo de veículos, nós temos apenas CISPs que estão na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que é uma zona conhecida por ser mais nobre, que possivelmente tem uma infraestrutura melhor para o enfrentamento desse tipo de crime, esse tipo de problema. Então, logo depois disso, nós plotamos os mapas coropléticos da nossa variável de interesse, a taxa de roubo de veículos, para a cidade do Rio de Janeiro em cada um dos anos analisados. Os mapas aqui apresentados podem ser interpretados da seguinte forma. Se uma sub-região tem uma cor mais fraca, mais amena, essa sub-região apresenta valores da taxa de roubo de veículos mais baixos. Já se a sub-região apresenta uma cor mais intensa, nós podemos dizer que as taxas aqui apresentadas são mais elevadas. Então, logo de cara, a gente consegue observar a existência de clusters bem definidos na zona norte. Mesmo que ele não se mantenha o mesmo durante os anos, ele
ele sempre está aqui presente na Zona Norte, mesmo que de um ano para o outro ele apresente mais ou menos CISPs ou CISPs diferentes. Também é importante citar a CISP-1, que já foi citado anteriormente. Aqui, nesses 3 primeiros anos, ela se mostra uma das CISPs com a maior taxa de roubo de veículos, né, apresentando as cores mais intensas. Outro ponto que podemos observar é o comportamento do cluster da Zona Norte através dos 5 anos. É possível observar que, nos primeiros 3 anos analisados, o cluster possui mais CISPs e cores mais intensas, taxas mais elevadas. E nos 2 últimos anos analisados, o número de clusters diminuiu significativamente e a intensidade também, né, de ocorrências, os valores das taxas também diminuíram. Bem, além das possíveis ações que podem ter sido tomadas para o combate desses crimes, também podemos relacionar essa queda, principalmente no ano de 2020, à pandemia de Covid-19, que obrigou muitas pessoas a não sair de casa e, assim, diminuindo a movimentação e o tráfego de veículos e pessoas na cidade do Rio de Janeiro, que pode estar relacionado com a queda da taxa de roubo de veículos. Dado que nós entendemos um pouco melhor o comportamento da nossa variável de interesse de forma espacial e também como ela se comportou com o passar do tempo, foi aplicado o teste de autocorrelação espacial de Moran. Ao nível de significância de 5%, foi possível observar a existência de dependência espacial global significativa em todos os anos. E, ao comparar o índice de Moran com o valor esperado para cada ano, podemos dizer que existiu uma autocorrelação positiva na cidade do Rio de Janeiro. Os gráficos de dispersão de Moran plotados ao lado facilitam a visualização do comportamento positivo da autocorrelação. Finalmente, chegamos à análise de autocorrelação espacial local. Bem, nos mapas apresentados nessa etapa, podem ser interpretados da seguinte maneira. Se uma sub-região apresentar cor cinza, ela não possui dependência espacial significativa e não diz muita coisa, e não é importante no momento para nossas análises. Agora, se a região apresenta a cor vermelha, isso quer dizer que ela possui dependência espacial significativa e que essa autocorrelação é do tipo alto-alto, ou seja, ela apresenta valores altos da variável de interesse e suas sub-regiões vizinhas também apresentam. Já as sub-regiões que apresentam uma cor azul são aquelas que também possuem dependência espacial local significativa e que os valores aqui da variável os valores aqui encontrados da variável de interesse são baixos e das suas sub-regiões vizinhas também são baixos. Observando o cenário como um todo, é possível identificar 2 clusters bem definidos, um na Zona Norte, com maiores valores da taxa de roubo de veículos, e um na Zona Sul, com taxas de valores bem mais baixos. E isso se repete para todos os 5 anos analisados. E da mesma forma, como citamos anteriormente, os clusters eles podem ter mais ou menos CISPs de um ano para o outro, mas eles se mantêm aqui localizados na Zona Norte e na Zona Sul. E houve a ocorrência de apenas de um cluster aqui na região do centro da cidade do Rio de Janeiro, apenas nos anos de 2016. Isso não se repete nos outros anos, e nós podemos deduzir que esse cluster pode ter algum tipo de relação com a CISP-1 já citada anteriormente. Esse cenário é interessante, pois, obviamente, podemos deduzir que o cluster da Zona Norte necessitará de um pouco mais de atenção e também de ações para a tentativa de diminuição do número de ocorrências, né, e assim da taxa de roubo de veículos, e que o cluster da Zona Sul pode servir como um exemplo das ações a serem tomadas. É possível que o cluster da Zona Sul seja um norte a ser seguido para as ações aplicadas no cluster da Zona Norte. Chegando na etapa de conclusões, como vimos no slide anterior, o cluster da Zona Norte necessitará de mais atenção e de mais ações ao combate ao crime de roubo de veículos, e temos, então, um
um guia, que pode ser um ponto, um norte a ser seguido, que é o cluster da Zona Sul, que pode ser usado como exemplo para ações a serem tomadas futuramente. Também chegamos à conclusão de que as ferramentas que utilizamos aqui se mostram úteis para a identificação dos padrões de ocorrência de crimes, não só restrito aos roubos de veículos, mas também a outros tipos de crime, e que elas podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias para reduzir o número de delitos. Os próximos passos a ser tomados é possivelmente a utilização de modelos de identificação de clusters ou modelos de estratificação de risco. Essas foram as referências que nós utilizamos durante todo o nosso trabalho. Isso é tudo. Eu agradeço muito pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.